Boa tarde, pessoal. Boa tarde, ou bom dia, ou boa noite, dependendo da hora que você esteja vendo esse vídeo. Estamos começando agora, pessoal, mais uma aula de matemática com o professor Márcio Lima, do Educandário Universo Infantil, e com a turma do sétimo ano. E aí, pessoal, hoje nós vamos começar uma nova etapa, certo? Que a gente vai dar introdução ao livro número 2, certo? O caderno número 2. Então a gente vai utilizar esse. Quem não tem acesso por enquanto ao caderno número 2, eu vou tá enviando para vocês, vou escanear aqui algumas questões e enviar para vocês, certo? As atividades, beleza? Então, pessoal, sem mais delongas, vamos começar aqui a nossa aula, certo? Então, quem já tem o caderno número 2, vocês vão abrir aí na página 4, ok? Abrindo na página 4, já vem logo de cara o seguinte conteúdo: divisibilidade. Por que a gente vai trabalhar com divisibilidade? Porque, pessoal, como eu disse a vocês, na frente a gente vai estudar equações. E as equações vai vir nesse livro aqui, certo? Nesse caderno. Então a gente precisa entender algumas coisas anteriormente para a gente poder dar continuidade e poder compreender algumas coisas mais na frente, ok? Então vamos lá, pessoal. O capítulo 1 da unidade 3, certo? Que é o do livro do segundo, da segunda dessa unidade, certo? Então vamos lá, pessoal, divisibilidade, né? Então vamos entender aqui o que é que significa essa divisibilidade. Então vamos lá. Nós temos o seguinte, pessoal. Nós temos a introdução, certo? Deixa eu só tentar aqui dar um zoom. Tentar dar um zoom aqui bem rapidinho. Então vamos lá. Aqui. Pronto. Vocês podem estar acompanhando também a leitura aí, pessoal. Então tem a introdução. Diz assim, ó. Imagina a seguinte situação. Benedita produz bombons de chocolate com recheios de coco e de uva. Eles são vendidos em embalagem com 12 unidades, todas com o mesmo recheio. Certo dia, Benedita produziu 60 bombons de coco e 80 de uva. Depois de completar todas as embalagens possíveis, né, sobraram bombons de coco e de uva, né? Então, a gente tem que olhar o seguinte, depois que eles completaram, né, com 12 unidades cada embalagem, né? Então, será que sobrou algum bombom de coco, algum bombom de uva, né? Então, essa pergunta vai ficar no ar. As respostas a essas perguntas estão associadas a dois conceitos importantes que você já aprendeu nos anos anteriores, que é o caso de múltiplos e divisores. Esses conceitos têm relação com a operação de divisão no conjunto dos números naturais, certo? Então, neste capítulo, vamos revisar e aprofundar esses conceitos de divisão, certo? Então, a primeira parte que nós vamos estudar, pessoal, é múltiplos e divisores, certo? Então, vamos entender aqui o que são os múltiplos e os divisores. Então, vamos lá. Retomando o problema apresentado na introdução do capítulo, temos as seguintes situações. Benedita dividiu 60 bombons de coco em embalagens de 12 unidades, certo? Então, vocês viram na situação anterior, né? Ela pegou 60 e dividiu para as 12, as embalagens em 12 unidades. Para descobrir quantas embalagens completas foram utilizadas e se houve sobra, devemos efetuar a divisão de 60 por 12. Então, como ele queria aí, ao todo, ele tinha aí, pessoal, 60 bombons. E ele queria separar em embalagens de 12 em 12 unidades. Então, o que foi feito? A gente vai pegar o total e reagrupar na quantidade que a gente quer. A gente não quer reagrupar 60 bombons, cada um em grupos de 12. Então, a gente divide o 60 para 12. 60 dividido para 12, pessoal. 60 dividido para 12 dá quanto? Dá 5. Por quê? Porque 5 vezes 12 é 60. De 60 para chegar em 60, nada. Então, perceba, pessoal, que o número que nós encontramos aqui, que é o chamado de quociente, certo? É o número de embalagens completas. Então, com 60 bombons, é possível fazer 5 embalagens completas de quantas unidades? De 12 unidades, certo? Perceba aqui, ó,
que o resto é a quantidade que sobra, né? Sobrou quantos aqui? Nesse caso não sobra nenhum bombom. Então, com 60 bombons, eu posso organizar de 12 em 12, de modo que não sobra nenhum bombons fora dos grupos, das embalagens, certo? Então, passando para a próxima página, nós temos aqui, pessoal, deixa eu só tentar dar um zoom aqui também, que aí fica na parte de cima e pode ser que fique meio complicado. Vou deixar assim, pronto. Aí vocês podem acompanhar a leitura na página 5, aí também. Como o resto da divisão é zero, então dizemos que isso aqui já foi falado, né? Já comentei. Então vamos para a seguinte situação, né? Que Benedita repartiu 80 bombons de uva em embalagens de 12 unidades. Então, vamos efetuar a divisão, né? Para saber se é possível, se vai sobrar alguma coisa. Então, veja aqui, pessoal, que 80 dividido para 12 dá 6, certo? 6 vezes 12 dá 72. De 72 para chegar em 80, faltam 8, né? Sobram 8. Então, perceba, pessoal, que já nesse caso aqui, se eu dividir 80 para 12, eu vou ter completas, eu vou ter aqui 6 embalagens completas, mas aí vai sobrar 8 bombons. Então, perceba, pessoal, se a gente for olhar somente para a divisão e não para a situação, no outro caso, quando o resto der igual a zero, então eu poderia dividir de forma correta, né, o 60 por 12. Por quê? Porque toda vez que a divisão é exata, né, nós dizemos aí, pessoal, que 60 naquele outro caso, né? Quando a gente dividiu 60 para 12, deu uma divisão exata, então nós dizemos que 60 é divisível por 12, né? Ou podemos dizer que 60 é múltiplo de 12. Ou nesse caso, que 12 é divisor de 60. Eu sei que está um pouco embaralhado, pessoal, mas eu vou explicar parte a parte o que é divisível, o que é múltiplo e o que é divisor, certo? E fator, ok? Então vamos lá, pessoal. Já nesse caso aqui, como o resto sobrou 8, então nós dizemos que 80 ele não é divisível por 12. 80 também não é múltiplo de 12 e 12 não é divisor de 80. Eu vou explicar passo a passo, certo? Então vamos aqui para múltiplos, certo? Aqui diz assim, ó. Múltiplos de um número natural positivo, certo? Então a gente vai trabalhar aqui, pessoal, somente com os números naturais, ok? Os números positivos. Então vamos entender o que é os múltiplos, certo, pessoal? De uma forma mais clara e objetiva, os múltiplos nada mais é que os números que estão na tabuada daquele número. Por exemplo, eu quero saber quem é o múltiplo de, por exemplo, do número 4, que já está dado o exemplo aqui. Quem são os múltiplos de 4, certo? Deixa eu escrever aqui. Quem são os múltiplos do 4, né? Então, para a gente representar os múltiplos do número 4, nós representamos assim, ó. Nós colocamos a letra M e entre parênteses o número 4, ok? Então, para a gente representar os múltiplos do 4, a gente coloca a letra M e o 4 entre parênteses. E aí, a gente vai descrever como se fosse um conjunto, certo? A gente faz assim, ó. Ok? Aí vamos lá. Como é que a gente representa? A gente sempre vai começar, pessoal, a fazer os múltiplos do 4, a gente sempre vai começar pelo número 0, certo? Sempre começa pelo 0. Por que 0? Porque 0 vezes 4, quanto é? 0 vezes 4 é 0. Então, a gente sempre começa pelo número 0. E aí, galerinha, a gente vai aumentando de 4 em 4, certo? Ó, porque eu não quero descrever quem são os múltiplos do 4. Então, os múltiplos do 4 eu vou aumentando de 4 em 4. Então, eu tenho, ó, 0, 0 mais 4 dá 4, 4 mais 4, 8, 8 mais 4, 12, 12 mais 4, 16,
16 mais 4 dá 20. 20 mais 4 dá 24. E aí, pessoal, ó, eu vou continuar, certo? Professor, e vai terminar onde? Pessoal, os múltiplos, eles são infinitos, certo? Lembre-se disso. Os múltiplos, eles são infinitos, certo? E quem é o múltiplo de todo número? O múltiplo de todo número é o número 0. 0, ele é múltiplo de todos os outros números, ok? Professor, e se a gente fosse fazer o múltiplo do número 7? Então, vamos lá. Múltiplos do número 7. Então, a gente representa assim, ó, o M e o 7 entre parênteses. Começa por onde? Sempre começa pelo 0. E vou fazer o quê, professor? E vou aumentando de 7 em 7. Então, perceba, ó. Vai ser 7, né? 0 mais 7 é 7. 7 mais 7, 14. 14 mais 7, 21. 21 mais 7, 28. 28 mais 7, 35. 35 mais 7, 42. E assim, ó, por diante. Professor, onde é que termina? Termina no infinito, certo? Então, perceba, pessoal, ó. Sempre começa pelo 0. Professor, por que começa pelo 0? Porque a gente sabe, todo número vezes 0 é ele mesmo. Se vocês perceberem, aqui tá a tabuada do 7, ó. 7 vezes 0, 7 vezes 1, 7 vezes 2, 7 vezes 3, 7 vezes 4, 7 vezes 5, 7 vezes 6 e assim por diante, certo? Então, essa é uma das regras. Primeira regra, os múltiplos, 0 é múltiplo de qualquer número, ok? Professor, os múltiplos têm fim? Não. Os múltiplos são infinitos, certo? Então, nós podemos trocar, pessoal, ó, múltiplos, certo? Múltiplos é a mesma coisa, certo? É igual a divisível, certo? Ou divisíveis, ok? São a mesma coisa, múltiplos e divisíveis. Por exemplo, 15 é múltiplo de 7? Se a gente analisar, ó, o 15 não está aqui. Então, 15 não é múltiplo de 7. Isso quer dizer que 15 também não é divisível por 7. Outro exemplo, 20 é múltiplo do número 4? É, 20 é múltiplo de 4, porque já está aqui, ó. Então, se o 20 é múltiplo do 4, então eu posso dizer que o 20 também é divisível por 4, certo? Então, múltiplos e divisíveis, a gente pode trocar essas duas palavras, certo? Entre múltiplos e divisíveis, ok? Vamos para a próxima situação, que são os divisores, certo? Então, pessoal, os divisores, a gente vai ter uma visão um pouco diferente, certo? Divisores. Por exemplo, tem um exemplo aí na página 6. Na página 6 se diz assim, ó. A informação do quadro da página anterior ajuda a encontrar os divisores de um número natural. Vamos obter, por exemplo, todos os divisores naturais do número 30. Então, vamos entender aqui o que é o divisor do número 30. Então, vou colocar aqui, ó. Divisores do 30. Quem são os divisores do 30? Então, vamos lá. Para representar os divisores, a gente coloca a letra D, certo? E o número 30. Então, aqui quer dizer entre parênteses, certo? Divisores do número 30. O múltiplo é M, aí o 7 entre parênteses, então isso quer dizer que é os múltiplos do 7. E aqui eu tenho divisores do 30. O que são os divisores? A gente vai analisar o seguinte, ó. 30 dá para dividir por quais números, né? 30 dá para dividir para quem? A gente olha. A gente vai começar pelo 0? Não, porque não existe divisão por 0, certo? Então, vamos começar o seguinte, ó. 30 dá para dividir para 1? Dá, porque 30 dividido para 1 dá 30 e não sobra nada. Então, nós começamos sempre pelo 1, certo? Eu vou analisar aqui. 30 dá para dividir para 2? 30 dá para dividir para 2. Por quê? Porque 30 é par. Todo número par divide por 2. Então, o que acontece?
30 dividido para 2 dá 15. Então, eu coloco aqui, ó, o 2, certo? Ou, pessoal, eu vou ensinar aqui também um jeito diferente para vocês preencher esses múltiplos, certo? Daqui a pouco eu vou ensinar para vocês. Ó, 30 dá para dividir para 2, né? 30 dá para dividir para 3? 30 dá para dividir para 3, certo? 30 dá para dividir para 3, porque 30 por 3 dá 10. 30 dá para dividir por 4? Dá não, porque vai dar 7 e sobra 2. Então, não dá para dividir para 4. Dá para dividir para 5? Dá. Por quê? Porque 30 dividido para 5 é igual a 6. Aí vamos lá, 30 dá para dividir para 6? Dá também, porque vai dar 5. Por 7 dá? Não, não dá para dividir para 7. 30 não divide por 7. Por 8? Também não. E por 9? Muito menos. Pode por 10? Pode. Então, coloco 10. Vamos lá. 30 dá para dividir para quem mais? Dá para dividir para 12? Para 11? Não. Por 12? Também não. Por 13? Também não. Por 14? Também não. Só dá por 15. Certo? E aí, nós podemos dividir agora o 30 só por ele mesmo. Certo? Professor, tem um jeito mais rápido da gente preencher isso aqui, não? Porque tentar todos os números vai ficar um pouco complicado, não, professor? É, pode ser que fique um pouco complicado. Mas a gente vai fazer o seguinte, ó. Por exemplo, vou colocar aqui os divisores. Lá na mesma página tem os divisores de 120. Então, vou colocar aqui, divisores de 120. Então, vamos lá. Pessoal, não precisa ser necessariamente vocês organizarem em ordem crescente, certo? Não precisa. Vocês só precisam colocar os valores. Por exemplo, 120 dá para dividir para 1? Dá, todo mundo divide para 1. Então, ó, 120 dividido para 1 dá quanto? Dá 120. Então, eu vou colocar aqui também o 120, certo? Aí, vamos lá. 120 dá para dividir para 2? Dá, porque é par. Então, quanto é 120 dividido para 2? 120 dividido para 2 é 60. Então, vocês colocam o 2 e o 60. 120 dá para dividir por 3? Dá. Por quê? 120 dividido para 3 é igual a 40. Certo? Dá mais? Dá. Vamos analisar aqui o seguinte, ó. 120 dá para dividir por 4? Dá. 120 dividido por 4 é igual a 30. Tem mais? Tem, lógico que tem. 120 dá para dividir por 5? Dá. Quanto é 120 dividido por 5? 120 dividido por 5 é 24. Tem mais, professor? Tem. Vamos lá, ó. Quanto é 120? 120 dá para dividir por 6. Quanto é 120 dividido por 6? 120 dividido por 6, isso aqui vai me dar 20. 120 dividido por 6 dá 20. Ok? Vamos olhar se tem mais aí. Deixa eu só pensar aqui. 120 dividido por 6. 120 dá para dividir para 7? A gente não sabe, né? 120 dividido para 7. Eu acho que vai dar aí em torno de 12 ou 11, alguma coisa. E vai sobrar um determinado valor. Então, não dá para dividir por 7. Dá para dividir para 8? Dá. 120 dividido para 8 é igual a 15. Certo? 120 dividido para 8, 15. 120 dá para dividir por 9? Não, não dá para dividir por 9. Dá para dividir por 10. 120 dividido por 10, isso aqui é igual a 12. E aí, tem mais algum, professor? Não. Perceba, ó. Quem seria o próximo depois do 12? O próximo depois do 12 seria o 15. E o 15 já está aqui. Então, perceba que já acabou meus múltiplos. Certo? Ou meus divisores. Então, de uma forma mais clara, deixa eu só colocar aqui para vocês poderem acompanhar. Ó, de uma forma mais clara, eu tenho esses divisores. Certo? Então, perceba uma coisa.
Vamos analisar, comparar esse divisor com esse. A gente já sabe, ó, que o 1, ele é divisor de todos os números, certo? Então, preste atenção. O número 1, ele é divisor de todos os números, certo? É só isso. O número 1 é divisor de todos os números. E todos os números são divisores deles mesmos. Por exemplo, ó, divisor de 30. Quem são os divisores de 30? Eu tenho, de certeza, eu vou ter o 1 e eu vou ter ele mesmo, certo? 120, ele é divisor dele mesmo. Ó, 120 divide para 1 e 120 divide por ele mesmo. Então, estão vendo, né, pessoal? Então, 1 é divisor de todos os números, certo? 1 é divisor de todos os números. E eu tenho aqui também que o próprio número é divisor dele mesmo, certo? Eu posso trocar, pessoal, a seguinte situação. Eu posso trocar a palavra divisor, certo? Eu posso trocar divisor por fator, ok? Então, a mesma coisa eu falar divisor e fator. Por exemplo, 15 é divisor de 30? É. 15 é fator de 30? Também. Certo? Porque é a mesma coisa, divisor e fator. Eu posso dizer que 6 é divisor de 120? 6 é divisor de 120, aqui, ó. 6 é fator de 120? É. Eu posso dizer que 4 é divisor de 30? Não. 4 não é divisor de 30. 4 não é divisor de 30. 4 é fator de 30? Também não. Então, divisor e fator é a mesma coisa. Para a gente encerrar o capítulo de hoje, para a gente encerrar o conteúdo de hoje, nós vamos relembrar o que são os números primos, ok? Então, o que são os números primos? Números primos, pessoal, no conjunto dos números naturais, são os números que possuem apenas dois divisores. Quais são eles? O 1, que é divisor de todos os números, e ele mesmo, certo? Por exemplo, o número 1, ele é um número primo? Se a gente analisar, ó, 1 só divide por quem? 1 só divide por 1. Então, ele não é um número primo, certo? Só colocar aqui, ó, não é primo, certo? Tem algum número que é primo, professor? Tem. Por exemplo, o número 2. Número 2, pessoal, ele só divide. 2 só divide por quem? Só divide por 1 e por ele mesmo. Tem mais outro, professor? Tem. Por exemplo, o número 3. O número 3 é primo. Por quê? Porque só divide por ele e por 1. Professor, o 4 é primo? Não. O 4 não é primo, por quê? Primeiramente, porque ele é par, certo? Ah, professor, porque ele é par, então ele não é primo? Isso. Se qualquer número par que não seja o número 2, que seja diferente de 2, qualquer número par diferente de 2, ele não é primo. O único número primo que é par ao mesmo tempo é somente o número 2. O resto não é primo, certo? Então, se você pegar qualquer número par que ele não seja igual a 2, ele não é primo, certo? Aí vamos lá, quem são os próximos? Nós descobrimos até agora que são primo o 2 e o 3. O 4 não é. O 5, pessoal, ele é primo, certo? 5 é primo. Aí vamos lá, quem é o próximo, professor? 5 é primo. O 6 não é porque ele é par, certo? Não, é par e divide por 2 e por 3. Então, ele tem mais de 2 divisores. Perceba que aqui tem 2 divisores apenas. O 5 também vai ter 2 divisores. Quem são os próximos? O 7. O 8 não é porque é par. O 9 não é porque ele divide por 3. Certo? O 10 também não é porque é par e divide por 5 também. O 11 ele é primo. O 12 não é porque é par. O 13 ele é primo. 14 não é porque é par. O 15 não é porque
porque ele divide por 5 e por 3, certo? Aí vem o próximo número, 15, 16 não é, 17 é primo, 18 não é primo, 19 é primo, o 20 não é, o 21 também não é primo, o 22 também não é, o 23 é, e assim por diante. Professor, os números primos terminando no 23? Não, os números primos são infinitos. Outra coisa, os divisores são infinitos, professor? Não. Os divisores, eles não são infinitos, certo? Então, pessoal, por hoje a gente só vai resolver somente a atividade da página 6 do novo livro, certo? Da parada obrigatória. Páginas 6 e 7, das questões da 1 até a 5. Ok? Beleza? Então, pessoal, é só isso. Eu só queria dar aqui só um reforço sobre a questão 5, né? A questão 5 diz assim, ó. Marcos, eu só não vou colocar aqui na tela, porque pode ser que vocês vejam a resposta, mas eu vou colocar aqui, ó. Marcos escreveu em ordem crescente o conjunto dos múltiplos naturais de determinado número. Veja os dois números consecutivos que ele escreveu. Então, ele escreveu lá dois números, certo? Para você saber se esses dois números é múltiplo de um número, você faz assim, ó. Faça assim. O segundo menos o primeiro. Aí vai dar o valor, um valorzinho lá. Então, esse valorzinho vai indicar um múltiplo, vai indicar que eles são múltiplos do número que foi encontrado. Beleza? Então é só isso, pessoal. Até uma próxima aula. Quem não tem acesso ao livro, eu vou procurar um meio de enviar as atividades para vocês, ok? Então, até mais, pessoal. Até breve.